Caramba, eu devia ter começado antes. Era 2025. Eu sabia que eu deveria cuidar mais do meu dinheiro. Eu não deveria ser escravo dos meus desejos. Eu deveria investir para construir um patrimônio que me desse um mínimo de segurança. Pois é. Ainda estamos em 2025. O tempo é uma coisa que não acontece rápida, no sentido de que nós não aceleramos o processo de desenvolvimento de uma mudança biológica, porque nós simplesmente queremos, caramba, eu sou uma pessoa incompetente e irresponsável, que vou colher o meu 2060 mal e porcamente, vou viver mal. E isso é única e exclusivamente responsabilidade minha. E sim, é responsabilidade sua. Então isso é nós irmos fazendo esse contrapeso entre viver o presente com aquilo que é importante e valioso pra ti e abrir mão de algumas outras coisas que não é prioritária. Então é como se tu tivesse um primeiro pico aqui. Se tu diz não pra esse primeiro pico aqui, que é o prazer imediato, tu vai viver um vale. Mas para que você consiga alcançar esse pico, você precisa passar pelo vale. E a maior parte das pessoas morrem no vale. E esse é um segundo aspecto que faz com que evolutivamente nós não tenhamos o adiar a recompensa selecionado evolutivamente. Porque estamos em 2060 e o pensamento de curto prazo venceu. Eu garanti o meu. O problema é teu. Forte, né? Mas, se pararmos para pensar, eu tenho certeza que quando nós chegarmos em 2060, eu vou olhar para a Jéssica de 2025, eu vou pensar, caramba, eu me orgulho do que eu construí. Acontece que quando o pensamento de curto prazo vence, nós estamos em 2060 e talvez você olhe para trás e pense, caramba, eu devia ter começado antes. Era 2025. Eu sabia que eu deveria cuidar mais do meu dinheiro. Eu sabia que eu não deveria ser escravo dos meus desejos. Eu sabia que eu deveria investir para construir um patrimônio que me desse um mínimo de segurança. E eu não o fiz. Eu acreditei que eu precisava viver o presente. Eu acreditei que eu precisava aproveitar a vida, só que de uma forma distorcida. Eu acreditei que viver era atender aos meus desejos. Eu acreditei que uma vida feliz era construída por viver experiências e comprar coisas no presente. Só que acontece que o tempo ele é intransigente. Ele não tá nem aí. Ele simplesmente passa, fazendo você escolhas assertivas ou fazendo você escolhas erradas. E com o passar do tempo, chegamos em 2060. Como que está a sua situação? O que você construiu? Que segurança você estabeleceu? Que decisões fizeram você chegar onde você está? Pois é, ainda estamos em 2025. E temos que fazer esse tipo de reflexão. E temos que pensar para que em 2060 esse tipo de sensação não surja. Nós precisamos começar agora. Então, mais uma vez, temos um episódio falando sobre imediatismo. Mais um episódio falando do porquê que não foi selecionado evolutivamente esse investimento no longo prazo. E quando eu digo investimento, eu não falo só do ponto de vista financeiro, mas o fato de nós termos a capacidade de adiar recompensas. Por que que isso não foi selecionado evolutivamente? E por que que tu não deve te sentir uma péssima pessoa se até hoje tu não pensou? E por que tu deve, a partir de agora, pensar sobre isso? É exatamente o que nós vamos discutir no nosso episódio número 199 do podcast Mais Que Finanças. E eu decidi trazer esse tema não por acaso, porque realmente eu vejo que é um dos maiores desafios das pessoas
essa construção do longo prazo. E eu queria fazer um episódio mais reflexivo, principalmente agora no início, como você viu, para que a gente comece a construir uma percepção para que nosso episódio 200, né, que estamos chegando no nosso episódio 200 e eu quero fazer algo diferente no episódio 200, mas aqui já serve de alicerce para o nosso episódio 200. Então, vamos pensar sobre a passagem do tempo. Vamos pensar sobre incerteza e vamos entender como esses dois fatores impactam consistentemente para que você chegue em 2060 e se culpe e se frustre por não ter começado antes. Só que tem uma coisa, estamos em 2025, então ainda dá tempo. É sobre isso que nós vamos falar no nosso episódio número 199 do podcast Mais Que Finanças. Podcast em que nós falamos muito mais do que números, nós falamos de comportamento financeiro. Se você está aqui pela primeira vez, seja muitíssimo bem-vindo. Meu nome é Jéssica Campar, eu sou doutora em Finanças Comportamentais e desde 2022 aqui estamos trazendo o que há de mais novo na ciência. Esse artigo mesmo que eu vou discutir aqui foi publicado em 2025, mas também discussões relevantes que foram publicadas anteriormente ou coisas práticas que eu julgo interessantes serem tratadas aqui, eu trago. Enfim, sem mais delongas, peço para que curte e compartilhe. Eu estava esquecendo de falar essas coisas, né? Nos últimos episódios eu esqueci, mas curte, compartilha, faça tudo esse negócio aí. E o nosso script do podcast de hoje é exatamente isso, né? Entender por que a evolução não selecionou o comportamento de adiar a recompensa? Quais são os dois grandes fatores e o que nós podemos fazer de diferente para que a gente não viva 2060 com essas frustrações todas? O artigo que eu vou discutir é um artigo teórico, né, que ele buscou explicar por que nós temos essa perspectiva de priorizar os prazeres imediatos pelo olhar do processo evolutivo de nós como seres humanos. Então, ele traz todo o arcabouço da evolução, olhando para essas duas variáveis, tempo e incerteza. Começando pelo tempo, o tempo ele é subdividido em dois grupos de avaliação. A mudança do organismo e a mudança do comportamento. Então, nós temos duas frentes de análise para entender como que o tempo influencia nessa escolha de imediatismo. E aí eu não acho que tem como falar sobre isso sem dar uma retrospectiva no nosso próprio processo de evolução. Por quê? Quando nós pensamos no primeiro aspecto, no desenvolvimento do organismo dentro do tempo, eu quero que a gente possa fazer uma viagem ao tempo. Ficou até um pleonasmo, né? O tempo, ficou repetitivo. Mas eu quero que a gente possa fazer essa viagem no tempo para entender como que vai acontecendo o processo evolutivo de nós como organismos vivos. Então, para isso, eu inclusive peguei de suporte esse livro, o livro Sapiens. Eu nunca li ele particularmente, é um livro que eu olho e digo assim, devo ler. Mas no final das contas eu tenho sempre outras prioridades. Só que o Gui leu ele há muito tempo atrás e sempre me falou muito bem e tal. E aí hoje, quando eu tava montando o podcast, eu pensei, caramba, eu vou pegar o livro do Sapiens porque lá tem uma cronologia bem organizada. E aí eu efetivamente encontrei, tá aqui a cronologia, não sei se aparece direitinho aí, obviamente que visivelmente não, mas tem uma tabela com todos os períodos, né, o tempo, a data e a evolução de nós seres humanos dentro de cada uma das datas. Por que isso importa aqui na nossa discussão? Porque quando nós olhamos para priorizar o prazer imediato em detrimento de ganhos futuros maiores, nós temos que entender porque biologicamente, como eu iniciei o podcast falando, não foi selecionado pensar no longo prazo, já que isso nós sabemos hoje no nosso contexto que nos beneficiaria. Mas por que isso não foi selecionado? E isso é um ponto relevante, porque quando você simplesmente escuta o que eu falei na introdução do podcast, você pode pensar assim, caramba, eu sou uma pessoa incompetente e irresponsável, que vou colher o meu 2060 mal e porcamente, como se diz no interior do Rio Grande do Sul. Vou viver mal. E isso é
única e exclusivamente responsabilidade minha. E sim, é responsabilidade sua, por isso que nós estamos aqui construindo uma consciência melhor. Mas nós também temos que entender que essa fragilidade em conseguir pensar no longo prazo, ela não é única e exclusivamente uma limitação de um indivíduo, sua ou minha. Ela é uma limitação biológica, ela é uma limitação que foi selecionada evolutivamente. E compreender esse desafio nos torna mais interessados, essa não seria a palavra, mas nos torna mais atentos aos erros que nós podemos cometer. O brabo é nós não termos discernimento, nós não termos consciência de que isso acontece e acabarmos sendo ainda mais vulneráveis, né? Então é importante a gente entender esses aspectos. Entendendo esses aspectos, quando nós olhamos para essa volta ao tempo e olhamos para o desenvolvimento dos organismos, nós começamos a compreender o motivo pelo qual não foi selecionado evolutivamente a priorização dos prazeres no longo prazo em relação ao curto prazo. Por que foi selecionado o imediatismo? E aí eu quero que você faça essa retrospectiva comigo da evolução de nós como seres humanos. Quando nós começamos a pensar em nós como seres humanos, isso permeia há 2,4 milhões de anos. Tu tem ideia do que são 2,4 milhões de anos? Tu junta 100 anos, 200, 300, 400, tu tem 1000 anos. Agora tu pega esses 1000 anos e coloca milhões em cima. Porque são milhões de anos. Então é como se tu tivesse mil vezes, entendeu? E isso repetido por quase 3 vezes. É muito tempo. Para que a gente consiga ter ideia do tempo, nós vivemos 2025. Nós estamos no ano 2025 depois do Cristo. Então, como que nós conhecemos a dinâmica de mundo hoje, moderna? Tem 2000 anos. O processo evolutivo vem acontecendo há 2,5 milhões de anos. Então, vamos fazer essa retrospectiva em relação ao desenvolvimento de nós como humanos, né? Então, 2,5 milhões, o surgimento do que a gente chama de Homo habilis. Lá começou a ter o desenvolvimento da linguagem. Então, as primeiras escritas, né, que não eram escrita ainda, mas os primeiros formatos de comunicação. E começou a fabricar ferramentas, né, ferramentas principalmente com pedras. Então, começou a se desenvolver algumas ferramentas nesse sentido. Isso há 2,5 milhões de anos, o que nós conhecemos como Homo habilis. Aí surge o Homo erectus, talvez você lembre disso no colégio. E é importante dizer que a depender da fonte, a fonte ela vai dar datas diferentes. Eu estou me baseando mais pelo Sapiens, mas a depender do lugar que tu vai pegar essas fontes, esses números mudam um pouco. O Homo erectus é aquele que começou a ter o domínio do fogo, e isso foi importantíssimo, porque foi à medida que nós dominamos o fogo, a nossa capacidade de ingestão de calorias também foi maior, e isso foi muito benéfico para o desenvolvimento, inclusive cognitivo. Então a gente consegue perceber que o desenvolvimento, né, cognitivo, o desenvolvimento, ele começou a partir desse processo de nós termos uma alimentação maior, por meio do advento do fogo. Então isso foi muito benéfico. Isso lá por 1,9 milhões Homo erectus, e também foi nessa época que nós começamos a trabalhar caça, porque daí tinha fogo para assar, e também o comportamento de nômade. Então as pessoas entre aspas, elas começaram a se deslocar. E depois disso, nós passamos aí quase um milhão de anos até chegar no que nós conhecemos como os Neanderthals. Acho que é assim que pronuncia, né? Que isso vai acontecer lá por 400 mil anos. Então, olha só. Eu parei em 1,9 milhões, onde eu tenho o erectus, e depois eu caminhei por muitos anos, assim, até chegar no Neandertal em 400 mil anos.
O Sapiens aqui, ele até fala que o Neandertal, ele começa ali há 500 mil anos. Surgem os Neandertais na Europa e no Oriente Médio. Então, 500 mil anos do surgimento do Neandertal, e aí outros falam mais ou menos em 400 mil anos. Olha a diferença. Nós temos em torno de 1,5 milhões de anos entre o Homo erectus e o Neandertal. 1,5 milhões de anos. Tu consegue entender que nós vivemos nesse contexto que nós vivemos hoje há 2.000 anos? Tu consegue entender o que é 1,5 milhões de anos? Por que isso é importante? Porque percebe que o processo evolutivo, né, do Erectus para o Neandertal não é uma diferença absurda, no sentido de que houve uma ruptura muito grande no que era o Erectus, porque no que surgiu o Neandertal. Então, assim, levou 1.500 anos para ter um pouco de mudança. Melhora na comunicação, melhora no crânio, melhora no desenvolvimento cognitivo, melhora na construção de cultura. Quando surge o Neandertal, começa a se ter ali mais ou menos uma estrutura de cultura ainda muito precária, como se comparado com o que nós temos hoje, mas já começa a ter ali uma estrutura muito forçada pelo advento da evolução da comunicação. Mas isso levou 1,5 milhões de anos, essa mudança do Erectus para o Neandertal. Depois do Neandertal para o Homo sapiens, nós tivemos mais ou menos 200 mil anos. Estou falando de 200 mil anos. Lembra que nós estamos, assim, no nosso contexto, há 2.000 anos. Eu estou falando de 200 mil anos, para que a gente saia do Neandertal e entre no Homo sapiens. E aí no Homo sapiens, nós estamos falando aí de mais ou menos 200, eu tinha antes, né, o Neandertal em 500, então eu tenho mais ou menos 300 mil anos para que a gente consiga fazer essa mudança entre o Neandertal e o Homo sapiens. E do Homo sapiens antigo para o que nós temos hoje, nós tivemos mais um longo período. O que nós temos hoje, ele é datado aí, o que nós temos hoje no sentido de que não somos nós, né? Nós temos aí em torno de 30 mil anos de que nós somos seres humanos na forma que nós somos hoje. 30 mil anos. Sendo que o Homo sapiens surgiu há 200 mil anos e o Neandertal há 500 mil anos. Então, para sair de Neandertal para o Homo sapiens, nós levamos 300 anos. Com 300 anos de uso cotidiano do fogo, até que nós tivéssemos a evolução para sermos o que somos há 200 mil anos. E aí aqui ele coloca mais algumas especificidades, né? Há 70 mil anos, a revolução cognitiva, o surgimento da linguagem ficcional, começo das histórias, que começou a ter narrativas, isso há 70 mil anos. Os sapiens se espalhavam a partir da África. Há 45 mil anos, os sapiens povoam a Austrália. Extinção de um outro tipo de ser, digamos assim, na australiana. Há 30 mil anos, extinção dos Neandertais. Há 30 mil anos, extingue-se os Neandertais, para que nós ficamos só com os sapiens, que somos nós, né? Há 16 mil anos, os sapiens povoam a América. A extinção da megafauna americana. 13 mil anos, extinção do Homo floresiensis. Não sei nem pronunciar. Floresiensis. O Homo sapiens é a única espécie humana sobrevivente. Há 13 mil anos. Então é até menos do que os 30, né? Quando ele começou a evoluir. 12 mil anos a Revolução Agrícola, 5 mil anos primeiros reinos, sistemas de escrita e dinheiro, 5 mil anos. 5 mil anos. Nós estávamos falando antes de 1,5 milhões de anos. Há 2,5 mil anos, intervenção da moeda, então um dinheiro universal, Império Persa, budismo na Índia. Há 2 mil anos, Império na China. 1,4 mil anos, islamismo. Há 500 anos, Revolução Científica. A humanização admite sua ignorância e começa a conquistar a América e os oceanos. 500 anos, né? Se a gente for pensar na descoberta do Brasil, é isso aqui, 500 anos.
200 anos, Revolução Industrial. Aí nós temos mais ou menos aqui o presente. Os humanos transcendem os limites do planeta Terra, as armas nucleares ameaçam a sobrevivência da humanidade, se nós voltarmos à Segunda Guerra Mundial. E o futuro, ele diz, né, que o design inteligente se torna o princípio básico da vida. Fazendo uma pergunta. Primeiras formas de vida não orgânica, o Homo sapiens será substituído. Então, um super-humano, ele termina assim a mapa. Mas por que eu quis trazer isso? Porque eu, particularmente, quando vi os números, assim, e revisando para discutir aqui no podcast, eu fiquei, caramba, como que nós queremos que exista um processo evolutivo e que nós comecemos a adiar mais a recompensa se o simples processo de evolução levou milhões de anos? Nós, como somos hoje, somos muito, mas muito recentes. Data 2.000 anos, mas na realidade nós temos aí 500.000 anos. Um pouco mais, quem sabe, né? Se nós pegarmos primeiros reinos, Revolução Agrícola, 12.000 anos. Então, é pouco tempo. É pouco tempo. Eu estava revisando aqui as outras datas. O que eu quero dizer é que não é fácil existir um processo e uma alteração no organismo rápida. Não é fácil. Óbvio que quanto mais estímulo, e o fogo foi um estímulo nesse processo, e aí, hoje em dia, a inteligência artificial pode ser dita como um estímulo, e isso vai gerando evolução, vai gerando alteração no nosso genoma, né? Qual é o ambiente ao qual nós estamos expostos, o que nós alimentamos, como que nós vivemos, qual é a nossa cultura. Só que isso leva muitos e muitos e muitos milhões de anos. Por essa ótica, é importante nós entendermos que o tempo, ele é algo que não acontece. Eu ia dizer que o tempo leva tempo. Que o tempo é uma coisa que não acontece rápida. No sentido de que nós não aceleramos o processo de desenvolvimento de uma mudança biológica porque nós simplesmente queremos. E por que eu estou trazendo isso? Porque o organismo, nós como nós somos hoje, foi selecionado dentro dessa história. Dentro dessa história. Há 12.000 anos começou a Revolução Agrícola. Se tu parar para pensar 12.000 anos, é pouquíssimo tempo frente à história do universo. É esse meu ponto. E entender isso é relevante porque daí a gente percebe, é por isso que existe uma incompatibilidade evolutiva. Porque nós não fomos selecionados num ambiente de excesso de estímulos como nós vivemos hoje e mais do que isso, excesso de facilidades. Nunca foi tão fácil viver. Nunca foi tão fácil viver. Percebe que antigamente, pega ali, né, Homo erectus, por exemplo, recém-dominando fogo, caça e nômades. Como que ele vivia há 1,9 milhões de anos? Percebe o quanto que era desafiador comer, dormir, ter segurança, ter estabilidade? Isso não existia. Hoje nós temos comida à nossa disposição. Nós temos segurança na medida do possível, a depender do lugar que se vive. Isso já está sendo comprometido, infelizmente, mas ainda temos um pouco. Temos energia elétrica, temos água encanada, temos geladeira para manter os alimentos. Então nós temos uma estrutura de vida que nunca foi tão fácil viver. Só que nós não fomos evolutivamente aprendendo a viver nisso. Porque nós, Homo sapiens, como somos, temos 30.000 anos. A Revolução Agrícola tem 12. O Império na China tem 2.
A evolução científica tem 500. A descoberta do Brasil tem praticamente 500 mil anos. Então, a pensar que há 500 mil anos atrás, isso aqui estava mato, índio e animais, floresta amazônica. Percebe que seria muita arrogância nossa de olhar e dizer assim: eu já evoluí. Eu consigo ser diferente, eu consigo fazer diferente. Então isso é uma pressão muito grande para o comportamento. É uma pressão que faz com que nós efetivamente tenhamos, né, uma prevalência de priorizar o imediato, porque no longo da evolução, priorizar o imediato foi o que nos garantiu sobreviver. E aí, o artigo que eu li para trazer essa discussão para cá faz uma analogia muitíssimo interessante, que é pensar em picos e vales. Então, ele pensa assim, digamos que... E aí eu quero que tu faça essa suposição, tá? Para que a gente entenda esse processo em relação ao tempo e à priorização dos prazeres imediatos. Suponha que você está num primeiro pico, que é o hoje. Então, tu tem um pico ali de prazer, digamos, né? Então, tu pode fazer uma viagem, tu pode comprar na promoção, tu pode passar o teu cartão de crédito, tu pode trocar de roupa, tu pode trocar de carro fazendo um empréstimo, tu pode comprar um apartamento fazendo um financiamento, tu pode te endividar fazendo, sei lá eu mais o que. Isso é teu pico momentâneo. Para que você consiga construir uma vida com segurança e liberdade, ou seja, construir bem-estar financeiro, você tem que abrir mão dessas coisas aqui hoje. Tu não pode te submeter a fazer viagem que tu não pode pagar, tu não pode te submeter a alcançar e atender aos teus desejos sem se preocupar com o teu eu do futuro, tu não pode fazer nada disso, ou seja, tu tem que priorizar o presente. Então é como se tu tivesse um primeiro pico aqui. Se tu diz não para esse primeiro pico aqui, que é o prazer imediato, tu vai viver um vale, que é o vale da espera. E aí tu só vai conseguir ter a conquista lá na frente, que seria um pico mais alto, muito mais alto que o primeiro. Então, o primeiro hoje, daqui 30 anos, esse aqui é o pico, que é muito maior do que o teu pico hoje. Mas para que você consiga alcançar esse pico, você precisa passar pelo vale. E a maior parte das pessoas morrem no vale. Vamos pensar num ponto de vista de um exemplo bem prático. Digamos que o João esteja entre fazer uma viagem, usar o cartão de crédito para as compras, comprar um carro e trocar de apartamento. Ele tem que fazer todas essas escolhas no imediato. Ou ele pode morar de aluguel, andar de ônibus e não fazer a viagem. Eu estou sendo meio radical só para ficar bem explícito o exemplo. Quando ele escolhe morar de aluguel para uma boa parte das pessoas, isso é danoso do ponto de vista psicológico, eu já falei sobre isso aqui, né? E o quanto para mim isso não é danoso do ponto de vista psicológico. Andar de ônibus e não fazer a viagem com os amigos, não usar o cartão de crédito, isso é doloroso. Então ele entra num vale. Caramba, tô abrindo mão de viver os prazeres que a vida pode me dar. Ele tá num vale de não tô aproveitando a vida. Se ele resistir a viver nesse vale por um tempo que poucas pessoas vão, ele vai ter a chance de viver o pico lá na frente. E aí, o que o autor traz que é bem interessante? Ele traz que é justamente nesse vale, se nós formos ver matematicamente e biologicamente, ele discute os dois aspectos. Matematicamente, suponha que 1000 pessoas começam aqui nesse pico pequeno, que é o curto prazo. E destas, 900 digam, eu vou adiar a recompensa e entrem no início do vale. Só que conforme o vale vai afundando, as pessoas vão desistindo. Então, o que começou com 900, agora tem 800, agora tem 500, agora tem 300. Agora tem 200, agora tem 100, agora tem 50. Só 50 pessoas das 1000, e olha que eu já estou sendo otimista, conseguiram chegar no pico principal há 30 anos depois.
Então, o que ele diz? Matematicamente, poucas pessoas conseguem adiar recompensas a ponto de que isso sinalize biologicamente que foi muito positivo e que gere marcas no genoma dessa pessoa que possam ser transmitidos para novas gerações. Então, matematicamente, é como se essa possibilidade de priorizar o futuro, ela não fosse reforçada. Porque muitas pessoas se perdem no vale. E aí elas não alcançam aquele pico. Então, matematicamente, a seleção de um comportamento de adiar recompensas não é factível porque há pouco reforço. Interessante isso, né? E eu acho que a gente consegue perceber isso nitidamente se a gente olhar para as pessoas às quais nós convivemos. Tenta mapear na tua cabeça aí 10 pessoas às quais tu convive e conhece. E aí tu pensa quantas dessas pessoas tu percebe que conseguem adiar recompensa. E quantas dessas pessoas que conseguem adiar recompensa não são tidas como chatas, ranzinzas, mão de vaca, mucriana, porque não estão querendo, entre aspas, aproveitar o presente. Então existe uma pressão, né, para a pessoa viver o presente. E aqueles poucos que passam o vale são insignificantes para gerar uma mudança efetivamente sólida biologicamente. E aí, se nós voltarmos para essa busca na nossa memória de pessoas, dessas 10, tenta pensar aí, sei lá, uma. Tu consegue perceber que efetivamente abre mão consistentemente de prazeres imediatos, que tem uma clareza muito grande de qual é o seu objetivo, o que ela precisa fazer para esse objetivo e efetivamente faz o que deve ser feito para atingir o objetivo dela? Porque qual é o meu objetivo? Eu tenho uma meta de investimentos e eu tenho um valor que eu tenho que fazer aporte por mês e todo ano eu recalculo quanto que vai ser esse valor de aporte mês, né? Então, eu faço isso todo mês, todo ano. Volta e meia eu também faço, ao invés de fazer todo ano, eu quebro isso, porque por vezes muda a dinâmica de um semestre para outro e aí nós reformulamos de 4 em 4 meses, às vezes a gente faz essa reanálise, digamos assim. E aí isso é a minha prioridade. Ontem mesmo, anteontem, a minha prima mandou mensagem e disse, vamos para os Estados Unidos conosco e tal e tal. Eu posso ir para os Estados Unidos? Claro que eu poderia ir para os Estados Unidos. Eu poderia pagar. Só que eu tenho como prioridade a minha casa. Isso tá ok. Se eu adicionar mais um monte de viagens na minha vida agora, que não é uma prioridade para nós, eu posso comprometer esse meu aporte mensal. Então, o que eu faço? Eu digo não para viagem, porque eu tenho uma outra prioridade. Em compensação, eu não disse não para casa, eu disse sim para casa, porque isso era prioridade. Então, isso é nós irmos fazendo esse contrapeso entre viver o presente com aquilo que é importante e valioso para ti e abrir mão de algumas outras coisas que não é prioritária. Mas quantas pessoas tu conhece que fazem isso com bastante discernimento e consistência no longo tempo? Eu tô tentando pensar aqui na minha cabeça. E são poucas pessoas que eu conheço com esse perfil, embora eu esteja numa bolha, né? Assim, os meus amigos mais próximos, muitos deles tiveram um resultado financeiro exponencial nos últimos anos e acaba que eles têm um perfil assim. Mas eu vivo numa bolha, eu tenho consciência que eu vivo numa bolha. Que as pessoas às quais eu convivo com esse perfil é uma bolha, não é a grande maioria das pessoas. Eu acho que eu ainda fui otimista quando eu disse que dos 1000 sobe 50. Eu acho que deve ser até menos. Então isso vai fazendo com que realmente o contexto, né, ele não favoreça essa evolução nessa direção. E tem um outro problema, né? Nessa construção não há uma seleção natural, já que o comportamento ele não é mantido. E aí eu não seleciono aquele comportamento. É como se quando entra ali no vale, as pessoas tivessem menor aptidão para seguir adiando a recompensa. E isso é um ponto relevante. Então, quando se fala de tempo, esses aspectos eles são determinantes
essa palavra por vezes não é a mais adequada, mas eles são muito importantes para que a gente não reforce o comportamento de adiar recompensa. E aí eu falei do ponto de vista biológico e do ponto de vista matemático, e do ponto de vista biológico é a mudança efetiva do gene. Como não tem um comportamento suficiente, né, que seja reproduzido e que a recompensa seja feita para que isso vá sendo selecionado, isso não é selecionado. Então, no longo do tempo, o distanciamento da recompensa e poucas pessoas que estão dispostas a adiar essa recompensa fazem com que isso não seja selecionado evolutivamente. Só que o tempo não é a única variável. Depois a gente entra na segunda variável, que é a incerteza. Se nós voltarmos lá para os Neanderthals, a incerteza era absurda. Hoje o nível de incerteza que nós vivemos, ele é menor, mas ele ainda existe. Exemplo. Quando eu entrei na faculdade, eu tinha uma única certeza. Que eu queria ser professora e que eu seria professora. O resto de todos os outros meus desejos eram sonhos. Em que havia muita incerteza. Eu sabia que eu tinha uma única certeza, ser professora. E eu tinha vários outros sonhos. Mas que eu não tinha nenhuma certeza de que eles poderiam acontecer. Tenta voltar 10, 15 anos na tua vida aí. Talvez tu tivesse pouquíssimas certezas. Como a certeza do que tu gostaria de ser, que também não é fácil ter essa certeza. Ou a certeza do que tu não gostaria de ser. Mas muito mais do que certeza, tu tinha incertezas. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Para onde isso vai me levar? Será que não é arriscado demais? Será que não é competitivo demais? Será que vai ter mercado? Será que eu vou conseguir me sustentar? Será que eu vou conseguir realizar meus sonhos? Muitas incertezas. E esse é um segundo aspecto que faz com que evolutivamente nós não tenhamos o adiar a recompensa selecionado evolutivamente. Porque essa incerteza, quanto maior a incerteza com o futuro, maior a preferência pelo presente. Como nós não conseguimos prever com exatidão o futuro, nós sobrevalorizamos o presente. Então é como se o tempo ele diminuísse a seleção de adiar recompensas e como se a incerteza ela reduz a percepção de que eu terei uma recompensa lá na frente. Se eu não sei se eu vou ter a recompensa lá na frente, eu vou morrer no vale. Porque se eu não sei como que vai ser meu pico, melhor eu aproveitar o que está aqui na minha mão. Aquele ditado, né? Melhor um pássaro na mão do que 2 voando. Se eu já tenho aqui uma vida para viver, se eu já tenho aqui algum nível de, entre aspas, conforto e prazer, por que eu vou esperar por algo que eu nem sei se eu vou estar vivo? Então, essas frases, elas são reforçadoras. E essa incerteza retroalimenta a não mudança, inclusive genética. Então, esses 2 fatores, distância temporal e incerteza, são os fatores ditos como os fatores biológicos para a tendência que nós, seres humanos, temos de priorizar prazeres imediatos. Ter dificuldade de poupança, ter dificuldade de adiar uma aquisição, ter dificuldade de manter consistência nos investimentos, porque colocar consistência nos investimentos parte do pressuposto de adiar, comprar e viver algumas coisas no presente. Então, biologicamente, essas são as 2 variáveis que são apresentadas como determinantes para que nós não consigamos adiar tanto as recompensas. E aí, o artigo coloca uma frase que eu achei muito interessante, que eu até vou ler a frase inteira, né? Ela diz assim, né? Não é uma questão simples de valor atribuído no tempo, porque quando nós olhamos para a economia comportamental, ela foca muito na percepção do valor do tempo, que quanto mais
o tempo passa, menor valor eu atribuo àquela realização, porque eu vou ter que esperar por ela. E aí, esse artigo, ele termina dizendo assim, não é só isso, né? Mas é porque no longo da evolução, eram raras e poucas vantagens que teríamos, né, em contextos futuros distantes. Já que esses futuros distantes, eles não eram previsíveis o suficiente para que fizessem com que nós abríssemos mão de viver o presente. Como o futuro não é previsível o suficiente e como eu não consigo lidar com a questão do tempo, com a questão do vale, eu priorizo o prazer imediato. Só que como eu iniciei o podcast dizendo, o tempo, ele é imutável. Ele vai passar. E é interessante pensar sobre essa ótica, né? Porque o tempo é a única variável que quando tu testa, tu não tem como corrigir. Porque depois que tu fez, tu não tem mais como recuperar aquele tempo. O tempo que tu tá gastando aqui comigo já foi. Tu deixou de fazer alguma outra coisa, ou escutar algum outro podcast, ou escutar alguma outra música. O erro com o tempo é um erro que não pode ser corrigido do ponto de vista absoluto. Eu não posso voltar o tempo. Eu posso mudar e fazer de outra forma, mas eu vou estar gastando um novo tempo. Eu não tenho estoque de tempo. Então, eu acho que isso faz com que nós voltemos na reflexão inicial. Pensando, caramba, 2060. Nós estamos em 2025. Ainda dá tempo. A única certeza que tu tens é que se tu não fizeres nada, tu vai chegar em 2060 com problemas. Agora, existem várias incertezas. Será que se eu juntar agora, se eu me organizar agora, vai ser suficiente? Será que tem várias incertezas? Mas aí a gente tem que começar a doutrinar a nossa capacidade cognitiva para lidar melhor com essas incertezas. Porque é melhor viver com essa incerteza fazendo a nossa parte do que viver com a certeza de que tu vai morrer pobre. E quando eu digo morrer pobre, é morrer com dificuldade. É chegar em 2060 e não ter condições de arcar caso tu adoeça. Caso tu queira fazer uma viagem. Caso tu queira simplesmente deitar e ler um bom livro. Para que tu tenha paz para isso, tu tem que ter construído algo. E não dívidas. Não compromisso que tu não pode pagar. Então tu pode viver com a incerteza de que será que eu vou conseguir? Ou viver com a certeza de que tu não vai conseguir. Com qual que tu prefere viver? Biologicamente, nós acabamos de ver que existe uma força que puxa para o lado do presente. Mas que sejamos nós, os seres humanos, que resistem ao vale e que chegam até o pico que traz uma recompensa e que de alguma forma nós sejamos esses seres humanos que dá uma empurrada no gene para que nós possamos alterar um pouco essa biologia. Que nós sejamos a força matemática que chega lá no topo e que chega lá e diz assim, valeu a pena. É desafiador, claro que é desafiador. Nós vimos aqui. Mas que sejamos nós, esses que vão empurrar essa fronteira, que vão resistir ao vale e que vão chegar no pico. É o que eu disse no início. Para a maior parte das pessoas não será possível. Quer ver alguns dados? Tem um dado bem antigo do IBGE que diz que apenas 1% dos brasileiros conseguem se sustentar. Eu acho isso um dado que já nos mostra o quanto chega lá no pico. Por isso que eu disse que eu achei que eu estava sendo até otimista demais, dizendo que 50 chegou lá. E um outro exemplo
que faz com que nós paremos e possamos refletir muito sobre a nossa vida e sobre o contexto de incerteza e o quanto essa incerteza nos afasta de ter um comportamento adequado, no sentido de adiar recompensas, mas o quanto também não fazer isso, no sentido de guardar dinheiro, nos coloca ainda mais vulneráveis às incertezas. Vou dar um exemplo. Eu não sei se tu está acompanhando, o Gui que me mostrou, mas agora aconteceu uma mudança muito séria para as pessoas tirarem carteira de motorista. Eles praticamente fecharam todos os CR... Como é que é? CRC? Não sei se era CRC, eu acho que é o Conselho Regional de Contabilidade. Mas as autoescolas. Porque agora não precisa mais ter aula, a aula é online, e não precisa mais ter obrigatoriamente aquelas 20 aulas práticas, tu consegue ter só 2 aulas que tu consegue contratar de forma autônoma algum instrutor que tenha o ícone, né, ali, que tenha um registro no Detran, e tu consegue fazer a tua carteira. Percebe a repercussão que isso tem? E eu não acho que seja errado isso, eu acho que desburocratiza bastante e reduz um custo de que muitas pessoas não poderiam arcar com o custo de ter uma carteira de motorista e que acabavam vivendo de forma ilegal. Então, assim, não é que eu seja contra isso, mas é que a gente também tem que entender a repercussão disso. Quantos salários não vão mais existir? E quantos empresários tinham as suas empresas focadas nisso e que do dia para a noite tem que demitir não sei quantas pessoas e fechar os seus negócios? Percebe que é uma coisa que eles não tinham controle? Eu não sei, eu não acompanhei a evolução, pode ser que isso esteja sendo discutido há muitos e muitos anos, sei lá, 5 anos, 10 anos, e que esses caras tenham tido tempo suficiente para se planejar. Mas eu duvido que tenham se planejado, exatamente pelo que a gente discutiu aqui. Mas o que eu tô querendo trazer aqui? Caramba, se essas pessoas tivessem construído organização financeira, planejamento, estrutura, segurança, elas não iam passar por um perrengue gigantesco que elas vão passar agora. Esses empresários estão falidos e as pessoas que trabalham lá estão desempregadas. E daqui a pouco tem gente lá que vive há 25 anos dando aula de direção. Ele não sabe fazer outra coisa na vida. E digamos que ele tenha 60 anos. O que vai ser dessa pessoa? Por que eu tô trazendo esse exemplo drástico? Porque isso pode acontecer na tua profissão. Se acontecer na tua profissão, tu tá preparado? Tu tá preparado para um negócio desse? É forte, mas eu acho que nós temos que começar a pensar sobre isso cada vez mais. Porque trazendo essa aversão à presa, caramba, se acontecesse comigo eu tava ferrado, talvez isso seja uma motivação a mais para que tu comece a empurrar essa barreira e seja, junto comigo, mais uma força para resistir ao vale e chegar ao pico. Espero de coração que tu seja essa pessoa e que essas discussões que eu traga te toque de alguma forma nesse sentido. Muitíssimo obrigada. Espero que tenha sido uma reflexão interessante. Reforço que, falando exatamente dessa questão de planejamento, que é indispensável, nós estamos com as inscrições abertas para a imersão de planejamento financeiro comportamental que vai acontecer no dia 10 e no dia 11. As inscrições custam R$ 47, simplesmente para que você tenha mais comprometimento comigo e porque nós vamos estar ao vivo. Então eu vou te conduzir na construção do teu planejamento financeiro para fazer com que tu chegue na imersão cheio de dúvidas e saia com o teu planejamento de 2026 pronto. Quero que nós sejamos aí muitas e muitas pessoas empurrando esta biologia para que a gente consiga construir uma organização financeira e de bem-estar melhor, para que a gente possa chegar em 2060 e agradecer o ano de 2026. Tá certo? Se você quiser conhecer, tem um link aqui embaixo. Deve rolar um QR Code aí pela tela também, para que você consiga fazer a sua aquisição. E eu te espero no dia 10 e 11 lá. E enquanto não chega, seguimos com os podcasts por aqui. Meu muito obrigada e até o próximo.